Bom, agora deixa eu falar um pouquinho. Decantadores secundários. Bom, como a Ana falou, o decantador secundário eu considero a menina dos olhos de um tratamento biológico. Porque não adianta nada você ter bactérias maravilhosas e você não conseguir separar a fase sólida do líquido, que é uma das funções do decantador secundário. E o que acontece quando você não tem essa separação? Você, só para lembrar, né, a DBO ela é composta de uma fase DBO solúvel, que é aquela que você vai fazer com o processo biológico, e uma DBO particulada, que é aquela que você vai remover fisicamente. Como que você vai remover fisicamente num sistema de lodos ativados? Pelo decantador. Quer dizer, por isso que é extremamente importante você ter um decantador bem operado. E a outra função do decantador é exatamente adensar o lodo, ou seja, você vai reduzir a concentração de água no lodo, né? E de modo que quando você recircula uma vazão menor, e quando você descarta um lodo com uma quantidade também pequena, aliás, menor do que se você tivesse com muita água, né? Quer dizer, então, o decantador tem essas duas importantes funções. Agora é importante nós também conhecermos os tipos de sedimentação, e a gente, daqui a pouco, vocês vão entender o porquê. Basicamente, existem 4 tipos de sedimentação. Tem o tipo 1, que chama-se discreta, as partículas, do jeito que elas entram, elas vão se sedimentando, normalmente é com uma velocidade constante, e isso ocorre quando há poucos sólidos. Um caso típico disso é exatamente na entrada do tratamento numa caixa de areia. Existe a sedimentação tipo 2, a floculenta, onde os flocos já são maiores, nós então já temos então uma velocidade maior de sedimentação. Um caso típico desse, como nós já vimos aqui, é o lodo biológico. Então você acaba aumentando o tamanho das partículas, porque você acaba transformando a superfície delas. Um outro método que você também pode utilizar é a coagulação e a floculação. Você também está mudando as características da superfície e com isso você tem um quê? Uma atração entre as partículas, tendo flocos maiores que terão uma velocidade superior de sedimentação. Então, só repetindo aqui, onde nós encontramos isso? Tratamento físico-químico, decantadores primários e decantadores secundários na sua parte superior. Para nós, uma das mais importantes no tratamento de lodos ativados é a sedimentação tipo 3, ou a sedimentação zonal. É onde nós, então, temos uma concentração mais elevada, e isso que está grifado porque é extremamente importante. As partículas elas acabam formando um manto, e elas descem, não espaçadamente, mas elas descem como se fosse um layer, como se fosse uma massa única. Então, elas vão descendo. E conforme elas vão descendo, a água ela não passa pelo meio, ela vai passar pelas partículas. É quase que como se fosse um paraquedas, né? Então, nesse tipo de sedimentação, a água se move entre os espaços das partículas. Isso daqui é muito, muito típico de decantadores secundários, como nós veremos aqui logo mais, tá? E o último tipo de compressão é exatamente a compressão. O último tipo de sedimentação é a compressão. As partículas já estão numa concentração elevada e, com o seu peso próprio, elas começam a pressionar e, com isso, expulsar a água que está ali. Por isso que, no fundo do decantador, você tem pouca água e muito sólido, né? E é onde nós encontramos isso, em adensadores de lodo e no fundo de decantadores secundários. Então, fazendo aqui um perfil de um decantador secundário, nós temos aqui a parte superior, que é a parte da água limpa. Temos, então, a parte do manto de lodo, onde nós temos aqui a separação tipo 2, a parte zonal, que é a sedimentação tipo 3, e a parte do adensamento de lodo, ou tipo 4, onde nós temos, então, uma compressão do lodo. Agora, um decantador secundário, como é que a gente pode fazer uma análise da sua eficiência?
Então, normalmente, o que acontece quando a gente começa a operar uma planta, ou o que vocês vão encontrar normalmente na literatura? Olha, para você ter um decantador bem operado, você precisa ter um IVL de 200, 250, você precisa ter um lodo com uma qualidade Mega Thunder Power, como a Ana acabou de comentar, você precisa ter uma idade de lodo de 20 dias, ou seja lá o que o projetista determinou, a concentração de sólidos tem que estar 2.000, 3.000, pô, daí você fala, caramba, a vazão de recirculação tem que estar em tantos por cento, aí você fala, meu, o que é mais importante? O que eu tenho que analisar de tanta coisa que eu tenho que olhar? O que eu tenho que olhar? Resposta, você tem que olhar tudo ao mesmo tempo. Daí você vai falar, meu Deus, vou entrar em pânico. Não precisa, porque já fizeram uma pesquisa e através desse aqui, da teoria do fluxo limite de sólidos, nós conseguimos colocar todos esses itens aqui, a qualidade do floco, a área do decantador, a carga hidráulica, a carga de sólidos e o fundo, tudo analisado em maneira conjunta, certo? Mas essa teoria, para ela funcionar, tem um detalhe importante. Você precisa ter uma remoção contínua do lodo. Tá? Não é aquele lodo, hoje eu descarto de tal hora até tal hora. Não, não pode ser. Essa teoria ela funciona para esse sistema contínuo. Então vamos fazer aqui um teste de imaginação. Vamos imaginar o cone, aquele nosso cone que o pessoal pensa que vai utilizar para fazer o tratamento. No início, no tempo zero, é uma massa homogênea. E com o tempo, o que vai acontecendo? A gente vai tendo ali uma massa mais concentrada, que vai aumentando de volume, né? A gente vê isso nitidamente, e uma interface mais diluída que vai caindo. Né? Isso aqui é super importante a gente entender isso, ter essa sequência na cabeça. Agora imagina se a gente pegar aquele mesmo cone e a gente colocar um dreno nele. O que vai acontecer? A camada concentrada ela vai sendo expulsa e a gente fica só então com a camada diluída. Ou seja, a gente vai aumentando aquela camada de água limpa. É exatamente isso daqui que a gente está vendo. Agora, o que acontece numa condição de sobrecarga de sólidos? Agora que é a parte interessante, que a gente vai entender o porquê que muitas vezes temos problemas de arraste de sólidos. Quando a gente está com uma condição de sobrecarga de sólidos, isso daqui não é um negócio subjetivo, tudo tem uma explicação, tá? Na parte do armazenamento de lodo, onde aqui no tipo 3, nós formamos, então, como se fosse uma camada de lodo. A gente viu que na camada, na sedimentação tipo 3, nós temos o lodo desce como se fosse uma camada, né, como se fosse um layer, e esse layer, essa camada de lodo, ela tem uma concentração uniforme, tá? Não é a zona de compressão. Então, aqui, você tem uma camada essa camada aqui que você está formando, né? Ela vai limitar, ela vai impossibilitar que o lodo da parte superior venha para a zona de adensamento de lodo. Então, é como se você tivesse ali um filtro, tá? Não vai cair tudo, vai cair só uma pequena parte, e grande parte vai se acumulando ali. Então, o lodo vai entrando, ele não consegue passar por essa camada formada ali na zona tipo 3, e com isso a gente vai ter então o quê? O arraste de lodo, tá? Porque a camada tipo 2 vai subindo, ela não vai diminuindo, e chega um momento em que a própria vazão começa a empurrar o lodo para fora da sua estação. Aí, então, você vai ter o famoso arraste de sólidos. Então, esse é o mecanismo que a gente encontra no decantador, que tem um problema operacional,
tá? Isso daí é um problema operacional. É isso que acontece para você ter a racha de lodo. Espero que vocês tenham entendido.